Estou ouvindo. Agora deu. Deu? Deu. Tá bom, mas pode? Tudo certo, tudo ótimo. Eu vou, primeiramente, boa tarde, aqui é o Daniel, da equipe do MP Itinerante. Estamos aqui na Câmara dos Vereadores, da Câmara Municipal aqui de Parque Paraíso. Eu vou apresentar o Raimundo, que está aqui atrás de mim, que é o presidente aqui da Câmara. E assim que ele se apresentar, a palavra é sua e fiquem à vontade, tenham uma boa tarde. Doutor Edson. Doutor Edson, boa tarde. Aqui em nome eu quero aqui falar em meu nome, em nome dos meus colegas vereadores que estão aqui, Gil, Regis, Fábio, Osíris, Nego, o vice-prefeito da cidade de Araçuaí, que é a nossa comarca, o vereador da cidade de Araçuaí, que tem 6 mandatos, e eu estou ganhando dele porque eu tenho 8. 6 presidentes. Temos aqui uns espectadores, ex-vereador, pai de um vereador presente, pessoas aqui da Câmara Municipal, os nossos funcionários. Hoje nós estamos passando um dia de muita alegria aqui em Paraíso com o MP Itinerante. Realmente foi uma das cerimônias que eu mais gostei de estar sendo mestre de cerimônia. Maravilhoso, o povo trabalhando, a cidade toda recebendo, e daqui a pouco nós temos outra solenidade que receberemos do governador Romeu Zema, por volta de 18 horas, juntamente com o deputado que é majoritário daqui, que por sinal está fazendo aniversário hoje. Eu só vejo como é que nós estamos na correria. Mas você seja bem-vindo, mesmo de longe, à casa do Senhor, e quando passar para o Parque Paraíso, ou quando quiser vir a Parque Paraíso, estaremos recebendo com muito carinho, porque na nossa casa não é um lar quando eu falo do calor, da presença dos amigos. Muito obrigado, presidente. Obrigado mesmo. É uma alegria eu estar com vocês aí em Paraíso. Infelizmente eu não pude ir pessoalmente, né, presencialmente, mas a tecnologia nos permite, né, conversar de alguma forma. E meus parabéns aí pela iniciativa, né, de fazer essa parceria e obrigado por abrir esse espaço para nós, para a gente conversar um pouco. E parabéns à cidade de Paraíso que está vivendo tudo isso, né? Inclusive com a visita, né, do mandatário maior do estado, aí, do governador, no final da tarde. Eu vou pedir ao pessoal do suporte aí para ajustar a câmera, que eu só estou vendo as pessoas da cabeça para cima, assim. Eu vou falar baixar um pouco a câmera. Ô, doutor. Aí sim, aí tá ótimo. Ô, doutor, os vereadores que estão aqui, nós estivemos em Belo Horizonte semana passada participando de um curso. O último módulo foi a nova legislação eleitoral. Vimos de lá cada um com mais medo que o outro, né? Porque a coisa mudou. E vão mudar também as formas de fazer política, que já vem mudando ao longo dos anos, né? Portanto, nós não estamos com um público muito grande, mas um público seleto para ouvir o senhor. Seja bem-vindo. Então, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu, na verdade, queria colocar com vocês aqui, e a minha saudação a todos os vereadores, tanto de Paraíso quanto de Araçuaí, o vice-prefeito, enfim, todos os presentes. O doutor Paulo César, né, o promotor de justiça que coordena a CIMOS, me pediu para bater esse papo aqui com vocês sobre a legislação eleitoral, e eu falei para ele que eu achava que o mais produtivo seria eu falar um pouquinho só, assim, para introduzir o assunto, e depois vocês fazerem as perguntas que quiserem, né, porque aí a gente fica mais à vontade para tirar dúvidas e exatamente naquilo que interessa para os senhores. Eu começo dizendo que nós estamos num momento de indefinição quanto às regras que vão disciplinar as eleições de 2024, porque a Câmara dos Deputados instituiu um grupo de trabalho para propor alterações na lei eleitoral. Esse grupo de trabalho ele está fazendo audiências públicas. A semana passada teve algumas, hoje mesmo, nesse horário, está havendo uma audiência pública para coletar manifestações, sugestões,
Eu mesmo acabei de enviar hoje cedo algumas sugestões, juntamente com alguns colegas, e de forma que nos próximos dias esse grupo de trabalho vai apresentar um texto à Câmara, um projeto de lei. Esse projeto de lei deve ser votado até o final de setembro, para dar tempo de ele ser sancionado pelo presidente da República e vigorar o ano que vem. Porque, como vocês sabem, a legislação ela só pode ser aplicada às eleições se ela for publicada, né, se a lei for aprovada e publicada pelo menos um ano antes das eleições. Então, será necessário que esse trabalho seja concluído até o início de outubro, para então valer para as eleições do ano que vem. Então, nós vamos discutir algumas coisas aqui com base naquilo que está previsto na legislação agora. Mas eu, fazendo esse alerta para vocês, de que é possível que alguma coisa mude. Vou até dizer, na medida em que vocês apresentarem alguma dúvida, alguma questão, eu posso até antecipar se aquela determinada questão está sendo objeto de discussão desse grupo de trabalho, que eu já sei qual é a pauta, estou acompanhando. Então, é possível, mais ou menos, a gente imaginar o que virá de modificação, né? Pois bem, eu acho que uma das questões que mais preocupam os candidatos com relação à propaganda eleitoral, né? Como nós sabemos, a propaganda eleitoral só pode ser feita de 16 de agosto em diante. Pelo que eu estou vendo no grupo de trabalho, isso não vai mudar. Essa data de início da campanha eleitoral, 16 de agosto, isso não deve mudar. Antes de 16 de agosto, como nós sabemos, a propaganda eleitoral ela não pode ser feita, porque configura um ilícito chamado propaganda antecipada, propaganda extemporânea. Mas é claro que é possível a comunicação do pré-candidato com o eleitorado por meio da divulgação da pré-candidatura, né? O pré-candidato pode dizer que vai se candidatar, né? A vereadora, a prefeito, a vice-prefeito, pode falar das suas qualidades pessoais, das suas qualidades profissionais, né? Pode dizer das experiências que já teve, já foi vereador, já foi prefeito, já foi conselheiro tutelar, já foi engenheiro, advogado, comerciante, pode falar da sua vida como forma de se apresentar ao eleitorado. Então, tudo isso é possível. O que é que não pode, neste momento, e até o dia 15 de agosto, não pode fazer pedido explícito de voto, né? Esse pedido de voto, seja utilizando a expressão vote em mim, ou utilizando expressões semelhantes a essa, como me apoiem, ou apoiem fulano de tal, ou vamos eleger fulano de tal. São expressões que equivalem ao pedido de voto. Isso não pode ser utilizado. Então, se os pré-candidatos se limitarem, como eu disse, a dizer que é pré-candidato, que pretende disputar as eleições do ano que vem, que pretende ser candidato ao cargo X, que tem tais e tais experiências na vida, que já fez isso, aquilo e aquilo outro, que os seus projetos, os seus programas, se eu vier a ser prefeito, eu pretendo fazer isso, fazer aquilo outro. Tudo isso é possível, né? Então, é possível já esse diálogo com os eleitores, com a sociedade, colocar o seu nome, desde que nesses limites, né, que nós mencionamos. O que não é possível ainda nesse momento? Não é possível fazer gastos, né? Não é possível fazer gastos, porque a lei diz que a arrecadação e os gastos de campanha é só depois do registro de candidatura, da
conta bancária, do CNPJ. Neste ponto, especificamente, nesse ponto de gastos de campanha, eu tenho a impressão de que nós vamos ter modificação na legislação, porque esse grupo de trabalho está concentrado nessa questão de autorizar. Então, é possível que isso aconteça. Vejam, né? A lei atual não autoriza, mas o grupo de trabalho está estudando a possibilidade de projeto de lei de mini reforma eleitoral de 2023 autorizar gastos na pré-campanha com, por exemplo, publicidade nas redes sociais. As redes sociais, que seriam, em princípio, gratuitas, o pré-candidato poderia gastar, estão discutindo algo em torno de 10% do limite de gastos da campanha eleitoral. Então, vamos imaginar aí no município pequeno, onde o limite de gastos para uma campanha de vereador seja de R$12 mil, por exemplo, na pré-campanha seria possível gastar até R$1.200, por exemplo. Então, essa é uma proposta que está no grupo de trabalho e que é provável que venha a ser aprovada. Nós devemos, então, acompanhar isso. Uma outra questão é relacionada à data das subvenções partidárias, que na legislação atual é de 20 de julho a 5 de agosto. Então, antes disso, não existe candidatura, existe apenas pré-candidatura. Mas no grupo de trabalho está sendo proposta a antecipação das convenções partidárias e a antecipação do pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral, com a finalidade de dar à Justiça Eleitoral um prazo maior para ela analisar e decidir os registros de candidatura. Na legislação atual, o pedido de registro de candidatura chega à Justiça Eleitoral até 15 de agosto e a eleição é ali no primeiro domingo de outubro, de forma que há ali um período muito curto para examinar os registros, 45, 50 dias pelo menos, e acaba que uma boa parte dos candidatos chega na data da eleição com o registro ainda indefinido, ainda não decidido. Então, a finalidade dessa antecipação da convenção e antecipação do pedido de registro é possibilitar que a Justiça Eleitoral consiga decidir todos os pedidos de registro de candidatura antes da eleição, para que o eleitor, quando votar em alguém, vote em alguém que realmente tem condições de ser eleito. Né? A ideia é essa. Como eu disse, a ideia é antecipar o pedido de registro, mas não mexer na data de início da campanha eleitoral. É possível que a convenção e o registro estejam antecipados para junho. Há até uma proposta que seja antecipada para maio, mas me parece que vai encaminhar para junho. Se encaminhar para junho, o registro seria pedido em junho, mas a campanha eleitoral só começa em 16 de agosto, continua sendo 16 de agosto. Então, essa é uma questão importante. Uma outra questão que eu sei e que causa muita dificuldade para todo mundo, inclusive para os senhores que já são vereadores, já são detentores de mandato, é a conciliação entre o exercício do cargo eletivo, o cargo de vereador, o cargo de prefeito, de vice-prefeito, com a condição de mandato. Fazer essas duas coisas ao mesmo tempo não costuma ser fácil, né? Porque no momento a pessoa é vereadora, é prefeito, e no outro momento ele está no palanque pedindo voto, ele está fazendo campanha. Então, vez por outra,
a pessoa acaba misturando uma coisa com a outra e acaba utilizando o cargo público para se beneficiar da campanha. Isso chama o quê? Isso a lei proíbe e veda naquele capítulo lá, basicamente no artigo 73 da Lei das Eleições, que trata das condutas vedadas aos agentes públicos durante as campanhas eleitorais. É basicamente usar bens públicos, usar bens imóveis, a estrutura da administração para beneficiar a candidatura. E aí basta a gente lembrar que o vereador pode usar o gabinete dele na Câmara Municipal para fazer reuniões políticas. Não pode, estaria usando um bem público. Ele pode usar o veículo da Câmara para ir até um comício, fazer um comício. Não pode, um bem público, não é para fazer campanha. E assim, sucessivamente. Imaginem uma coisa que é muito perigoso da gente fazer, e isso o servidor público em geral, né? E com o vereador, com o prefeito, vice-prefeito, isso e com os servidores todos, né? Não é diferente. Está lá no meio do expediente, 2 horas da tarde, como agora nós estamos aqui, aí a pessoa vai para o computador e manda um e-mail para algumas pessoas com a propaganda eleitoral, ou falando da campanha. Fulano, olha, dia tal eu vou aí na comunidade tal, para visitar os eleitores, prepara aí para mim, avisa todo mundo que eu vou aí visitar as pessoas, fazer campanha, pedir votos, etc. Esse é um e-mail com conteúdo de campanha. Se ele faz isso durante o horário de expediente, se ele vai no computador da prefeitura, da Câmara, etc., ele pode ser acusado dessa conduta vedada ao agente público de usar bens públicos em prol da sua campanha. Tem uma série de situações. A prefeitura tem que tomar um cuidado enorme com os programas sociais, os programas de distribuição de benefícios. A prefeitura, às vezes, tem um programa aí de distribuição de cesta básica, de leite, enfim, tem esse programa que a prefeitura gerencia, que é o Bolsa Família, que é do governo federal, mas a prefeitura gerencia. Tem que tomar um cuidado enorme com esses programas para não permitir aquilo que a lei chama de uso promocional do programa social. O programa social que já existe há muito tempo, vamos dar o exemplo aqui do Bolsa Família, que todos nós sabemos que existe há 20 anos. Esse programa pode continuar, não tem nada na lei que manda o programa ser interrompido. Os programas que já existem desde pelo menos o ano anterior à eleição, ou seja, programas sociais que já existem em 2023, já são executados em 2023, podem continuar em 2024, quando da eleição. Não tem problema nenhum. Qual o cuidado que tem que ser tomado? Tomar cuidado para não usar o programa como forma de promover pessoas, de promover candidatos. Imaginem, e aqui eu dou como exemplo, fatos que já foram objeto de processos, de condenações na justiça eleitoral. Aquela situação em que o candidato vai para a fila de entrega daquele benefício, vamos imaginar que a prefeitura entrega cesta básica para as pessoas carentes todo dia 1º do mês. E aí o candidato vai lá para o local, lá para a Secretaria de Assistência Social, por exemplo, e participa ele próprio da entrega. E na medida que ele vai entregando, ele vai falando alguma coisa para os eleitores. Olha, apoia a gente aí, ajuda a gente nas eleições. Olha, se eu não for reeleito, esse programa vai acabar. Esse programa de distribuição de cesta básica vai acabar. Olha, então, esse tipo de conduta, ele configura o que a gente chama de apropriação do programa social. É como se o candidato
passasse para os eleitores aquela impressão de que o programa social é dele e não o programa da administração pública. Isso chama uso promocional de programas sociais, que é uma conduta penada, das mais graves, para a qual a lei prevê, além da multa, a cassação do regime do diploma. Então a gente tem aí, nesse artigo 73, uma série de condutas que são vedadas aos agentes públicos. Eu dou essas aí como exemplo, né, só para a gente poder, só para provocar vocês, provocar as lembranças de vocês, que certamente vocês têm aí situações que já aconteceram, ou que vocês já presenciaram, que podem aí chamar atenção para alguma dúvida, alguma coisa que queiram esclarecer. Então, assim, no primeiro momento, eu queria chamar a atenção para isso, né? Não sem antes, e aí eu já abriria para você colocarem as dúvidas se quiserem, para a gente conversar, mas dizer que o Ministério Público, principalmente em eleições municipais, como nós teremos no ano que vem, o Ministério Público está presente no estado inteiro, através dos seus promotores eleitorais, dentro das sedes das câmaras eleitorais. Os promotores estão, ou devem estar sempre, à disposição de todos, né, para esclarecimentos, para tirar dúvidas. Eu aqui na função de coordenador eleitoral, já quase 20 anos, em abril do ano que vem, faz 20 anos que eu sou coordenador eleitoral do Estado de Minas Gerais, eu oriento os promotores a fazerem reuniões com os dirigentes partidários, com as câmaras municipais, depois com os candidatos, quando já tiverem sido escolhidos em convenção, para esclarecer as coisas, para dizer o que a lei permite, o que a lei proíbe. Eu envio para os promotores e dou a eles a liberdade de repetir para os senhores alguns textos com orientações que a gente chama de recomendações. A recomendação, tem algumas pessoas que interpretam a recomendação do promotor como sendo uma ordem, o promotor está querendo interferir na nossa atividade. Não, a recomendação ela é expedida no desejo de contribuir para o debate, contribuir para o esclarecimento, porque a gente percebe, presidente, que boa parte dos candidatos, principalmente em eleições municipais, boa parte dos candidatos cometem ilícitos por desconhecimento da lei, por falta de orientação. E nem todos os candidatos têm condição de contratar um advogado, um bom advogado, um advogado especialista, né? Porque a gente sabe, na realidade, das municipais, é que partido contrata um advogado para trabalhar para todo mundo ali, né? Então fica ali um advogado para 10 candidatos, né? 15 candidatos. Aí acaba que o advogado se concentra na campanha do prefeito, que é mais trabalhosa mesmo, e nem todos os candidatos têm essa oportunidade de se esclarecer, de ter orientação. Então a recomendação nossa é nesse sentido, no sentido de contribuir, de esclarecer, porque uma vez esclarecido, o candidato tem a tendência de seguir a legislação. A gente sabe que a maioria é bem intencionada, a maioria é de boa fé, a maioria não quer confusão, a maioria quer sair da eleição, de preferência ganhando a eleição, né? E não levando o processo para casa, né? Ninguém aqui, eu não consigo imaginar que alguém possa querer fazer uma campanha e terminar a campanha e levar o processo para casa, ficar respondendo o processo na justiça, né? Lógico que não quer. Então a gente acredita muito nisso, muito na força, na utilidade da orientação, para que cada um saiba exatamente o que está fazendo e possa evitar o cometimento de ilícito, que é ruim para todo mundo, né?
É ruim para o candidato que vai responder esse processo, é ruim para o promotor que tem que ficar processando as pessoas, né? E é ruim para a população, porque fica vendo aí os seus candidatos sendo processados, e às vezes perderam o mandato, né? Uma coisa que me veio à mente aqui agora, a questão da cota de mulheres para candidaturas a vereador, esse é um assunto importantíssimo. Certamente aqui entre nós tem dirigentes partidários, né? Certamente entre vocês que estão aqui me ouvindo tem dirigentes partidários. E aí eu digo, principalmente os dirigentes, procurem desejar, nós estamos um ano antes das eleições, procurem mulheres para se candidatarem, para fazer listas verdadeiras. O TSE está caçando todo dia, hoje mesmo na sessão de hoje do TSE, às 10 horas da manhã, foram 2 cassações. A cassação tem razão de fraude na cota de gênero. O que é a fraude na cota de gênero? É um partido colocar na lista 1, 2 ou mais mulheres que não vão disputar a eleição realmente. Coloca o nome só para preencher. Só para forma. Chama de candidatura fictícia. O TSE está caçando todo dia. E quando ele caça, ele não caça aquela mulher que foi fictícia. Ele caça a lista inteirinha do partido. Então, se o partido tiver conseguido eleger um vereador, 2 vereadores, 3 vereadores, por causa daquela fictícia, daquela fraude, cai todo mundo. Cai os informantes, cai o Supremo. Na verdade, o que acontece? Retira o partido da eleição. Então, é um resultado muito drástico. Não vale a pena. Procurem desejar, trabalhar isso, trabalhar as mulheres candidatas de verdade, candidatas com viabilidade, invistam nas candidaturas das mulheres, tem condições de mulheres candidatas. É importante para o Brasil que nós tenhamos mais mulheres nas câmaras municipais, nas assembleias, na Câmara Federal. As mulheres hoje representam cerca de 52% do eleitorado e representam apenas 17% dos parlamentos. É preciso incrementar isso, é preciso trazer as ideias das mulheres para dentro das câmaras municipais e investirem pelo partido, investirem nas mulheres. Não tem nenhum inconveniente. A mulher sendo candidata, ela vai fazer campanha, vai trazer votos, e os votos que ela traz, como os senhores sabem, né? Eleição para vereador é disputada no sistema proporcional. E o sistema proporcional soma todos os votos de todos os candidatos para aquele partido. De forma que, investindo na candidatura da mulher, se ela fizer campanha de verdade, se ela buscar votos de verdade, se ela trouxer 50 votos do partido, isso vai ajudar o partido a fazer consciente partidário. Então não tem nada que justifique o partido não investir nas candidaturas femininas. Não tem nada. Absolutamente nada. A não ser que o dirigente partidário seja realmente muito cabeça fechada em relação a esse assunto, né? Mas como isso não depende da vontade do dirigente partidário, a lei manda 30% pelo menos, então eu diria para os senhores, vamos investir nisso, vamos evitar esse problema. Né? Quem sabe nós fazemos no ano que vem uma eleição sem candidaturas fictícias, para que esse problema não venha a acarretar cassações. Era isso mais ou menos que eu queria falar. Eu queria agora que vocês me dissessem aí quais são as dúvidas ou algum assunto que vocês queiram que eu fale, que eu posso falar aqui, independentemente de terem dúvidas. Fique à vontade. Doutor, olha o presidente aqui de novo. Pois não. O nosso prefeito
prefeito esteve aqui, assim que ele chegou, o cerimonial do governador ligou, talvez o governador vai antecipar a chegada aqui para Paraíso, mandou pedir desculpas ao senhor, ele queria falar com o senhor, pedir desculpas pela ausência. Olha, eu estou aqui encantado com a palestra, não tenho nenhuma pergunta a fazer, o senhor foi muito explícito, principalmente no que tange as candidaturas femininas, né? Agora também eu gostaria de saber o número de vereadores, agora nós vamos diminuir, nós somos 11 vereadores na Câmara, cada partido vai ter 12 vereadores, né? Respeitando o gênero, 30%, né? E o senhor foi fantástico. Eu não tenho perguntas e já deixo aqui o meu abraço para o senhor pela simpatia, pela forma pedagógica de nos trazer para a gente um tema tão importante para nós políticos. Obrigado, presidente. É isso aí mesmo, né? Se aí tem 11 vereadores, cada partido pode lançar, que a lei fala 100% mais um, né? Então pode lançar 12 candidatos, né? E aí é só fazer as contas aí de 12 candidatos, 30%, e mulheres, lembrando que os 30% são sempre arredondados para cima, né? Porque às vezes dá uma fraçãozinha aí, vou até fazer a conta aqui, ó. Vou pegar aqui na minha calculadorinha, vou colocar aqui, ó, 12 vereadores vezes 30%, daria 3,6, então é 4, né? Então uma lista com 12 candidatos tem que ter pelo menos 4 mulheres. Então seriam 4 mulheres e 8 homens, né? Tem algumas mulheres aí no auditório que eu estou vendo aqui, querem fazer perguntas, podem ficar à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta para ele aqui. Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde. Vereador Fábio, o senhor citou a questão de prefeitura, né, com trabalho de cestas básicas. Eu sou vereador e sou pastor de uma igreja e a gente tem um trabalho social. Às vezes divulgamos, às vezes fica em off, mas sempre ajudamos com cestas básicas, roupas. Assim, no tempo, na época da política, é viável suspender essas questões de ajuda, porque pode alguém estar interpretando de uma maneira errônea e talvez venha atingir, né, evidentemente, a tentativa novamente de reeleição. O que o senhor poderia falar sobre isso? Pastor Fábio? Isso, né? Isso. Pastor, essa questão da distribuição de cesta básica, os benefícios, né, por parte de instituições como a igreja, não precisa parar durante a eleição. O que é preciso é o dirigente daquela instituição, no seu caso, né, o pastor, que é o dirigente da igreja, ele tomar um cuidado de não se envolver pessoalmente com aquela distribuição, né? Então, a distribuição feita pela entidade não tem problema algum, ela já é feita há muito tempo, ela continua sendo feita, não tem problema. O cuidado é só, primeiro, não se envolver pessoalmente, né? Não estar lá distribuindo e tal, porque o eleitor vai fazer logo esse link, né? E também não explorar isso, né? Não explorar isso durante a campanha. Na verdade, cidades pequenas, como o Paraíso, todo mundo já sabe quem é quem, né? Todo mundo já sabe qual é o perfil de cada um. Um é caridoso, ajuda todo mundo, o outro não está nem aí para ninguém, só quer saber de si. Um é isso e aquilo, a comunidade já sabe dessas coisas. Já sabe quem é quem. A vantagem da cidade pequena é essa, né? Eu sou natural de pequenininha e nos finais de semana, às vezes eu vou na cidade, ando, as pessoas me cumprimentam pelo nome, pelo apelido de infância, aquilo é maravilhoso, né? Dia desse no final de semana eu estava. E aí entrei no bairro pobre, tem lá, Paulinha, levar um cachorro para ela, tem um muito fazer esse trabalho social. E aí, aquela rua assim, que mal passa um carro. A minha mulher até comentou assim: nossa, se fosse em Belo Horizonte uma rua dessa aqui, a gente estava tendo um plano de medo, né? Esse aqui é uma favela, pela coisa assim, a gente estaria com medo. Eu passo lá, a gente para o carro, vai indo lá, mão na mão, não sei o que. Adoro essas coisas, né? Gosto muito disso, desse trabalho social. Então,
pessoas da cidade, elas sabem quem é quem, sabem conhecem as pessoas, né? Então, não precisa disso e não é bom que faça. Não é bom participar durante a campanha eleitoral, participar dessa entrega, ficar indo lá, porque certamente o adversário vai achar que você está aproveitando daquela entrega, vai dizer que você está comprando voto, né? Então, se afasta disso para poder ter uma campanha tranquila e não causar problema. Eu tenho outra pergunta. Na eleição passada, o candidato deveria ter 10% do quociente. Está sendo estudado agora, aumentar para 20% do quociente eleitoral a ser eleito. Você poderia falar para a gente? A gente tem aí esses 10%, eles foram instituídos há um tempo atrás, por causa por causa de alguns fenômenos, né, puxadores de voto, né? Começou lá com o Enéas em São Paulo, né, há 20 anos atrás, e atualmente tem o Tirica também, né, daqueles candidatos que têm muitos votos, são chamados puxadores de votos. Aí, por eles terem votos, eles proporcionam ao partido um quociente partidário e ele acaba arrastando dados com um número pequeno. Se a gente lembrar que o cargo do Enéas lá em São Paulo, ele teve 1,5 milhão de votos, conseguiu fazer 5 vagas na Câmara dos Deputados e com isso levou candidatos que tinham 400 votos, né? 400 mil não. Então, deputado federal eleito com 400 votos, quer dizer, 400 votos não dá para eleger vereador em algumas cidades e conseguiu eleger deputado. Então, por isso, a lei criou esse 10%. O que significa? Mesmo que o partido faça, vamos imaginar que o partido consiga 3 vagas na Câmara, né? Na Câmara do Nosso que tem 11, um partido consegue 3 vagas, mas conseguiu porque teve um candidato que teve uma votação muito alta. E aí, os outros 2 candidatos que ocupariam essas vagas, eles tiveram uma votação muito baixa, uma votação inferior a 10% do quociente. Significa o quê? Mesmo o partido tendo conquistado os 3 mandatos, as 3 vagas, ele não levará essas 3 vagas, ele não ficará com essas 3 vagas, porque ele não tem candidatos com votação de pelo menos 10% do quociente eleitoral. O que acontece nessas vagas? Elas vão para a segunda rodada, né, que é a chamada distribuição de sobras eleitorais. Isso continua valendo, presidente, e não me parece que isso esteja em discussão na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, para ser alterado. O que me parece que vai ser alterado é uma outra regra. Porque, como vocês sabem, a primeira rodada de distribuição, ela distribui as vagas entre os partidos que alcançaram o quociente eleitoral com essa regra dos 10%. A segunda rodada, ela permite a participação de partidos que não atingiram o quociente eleitoral, mas que tenham pelo menos 80% do quociente. E candidatos que tenham pelo menos 20%. A chamada regra 80-20. Essa regra 80-20, ela está para cair. Porque o Supremo Tribunal Federal está julgando uma ação de inconstitucionalidade e, ao que tudo indica, essa ação está em andamento, já tem alguns votos, alguns ministros já votaram, mas, ao que tudo indica, o Supremo vai derrubar essa regra. Mas vejam, ao que tudo indica, né? Porque o julgamento ainda não está encerrado. Mas, pelo caminhar das coisas, parece que o Supremo vai derrubar essa regra, de forma que, na segunda rodada, os partidos vão poder participar da distribuição das sobras, independentemente de terem 80% do quociente e de os candidatos terem 20%. Essa é a regra 80-20 que nós devemos prestar atenção, porque é provável que ela não vigore para as eleições de 2024. Mas vamos esperar para ver o que vai dar esse julgamento lá no Supremo. Tem alguma pergunta aí, alguém?
As mulheres que estão aqui, as mulheres que estão aí no plenário são candidatas, presidente? Não, eu quero saber. Eu estou doido para que seja. Olha essa aqui maravilhosa candidata. Com certeza, se candidatar uma educadora maravilhosa, passará muito do que o consciente pede. Pois é, vamos animar aí, as mulheres vamos animar. Vai perguntar, sim? Vai perguntar? Não, vê aqui. Não. Nós não é dispensando o senhor, eu daqui a pouco vou ter que voltar lá, porque eu tenho um outro cerimonial para fazer. Estou aqui fã da palavra. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou vendo que tem alguns jovens. Chega um pouquinho para trás. Estou vendo que aqui tem alguns jovens. Eu gostaria de saber o que o senhor acha da candidatura da juventude pela Câmara da cidade. Querendo ou não, a juventude hoje em dia é o futuro da cidade, né? É que vai mandar daqui para frente o que vai acontecer e o que não vai. Gostaria de saber o que você acha disso, a respeito disso. Estou vendo que tem alguns jovens aqui. Seria bacana estar ouvindo algo a respeito. Olha só, é interessante essa colocação que você faz, porque a Constituição Federal diz que para ser vereador tem que ter 18 anos. O que significa isso? Que a Constituição está dizendo, olha, moçada de 18 anos, vamos ser candidato, que já pode, né? Já pode ser candidato, já pode ser vereador. E é importante que a juventude venha, né, para os cargos públicos, né, seja um cargo público eletivo, vereador, sejam cargos concursados. Eu entrei no Ministério Público, passei por concurso de promotor com 25 anos de idade, né, então acho que, né, para um promotor é uma idade bem jovem também, né, então a minha palavra para os jovens é que eles se aventurem sim na política, né, coloquem seus nomes. É importante ter a juventude, trazer ideias novas, né, ter uma parcela importante da população que é jovem, que precisa ser representada também nas câmaras municipais, né? Então basta ter 18 anos para se candidatar, né? Que na verdade veja bem, né, para a candidatura para vários cargos, né, a lei exige há 21 anos para prefeito, né, para deputado, 35 para presidente da República e etc. Quando a Constituição diz isso, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a partir dessa idade presume-se que a pessoa já está preparada para exercer o cargo. Então, se a Constituição diz 18 anos para vereador, é porque a Constituição imagina que com 18 anos a pessoa já está em condição de colocar suas ideias no parlamento, de representar a população no parlamento, né? Então, vale um incentivo, né, para as pessoas realmente buscarem a candidatura e, quem sabe, serem eleitos e poder representar a juventude dentro da Câmara Municipal. Ô, doutor, agora eu vou ter que entrar de novo. Porque eu também já fui jovem. Eu fui eleito, meu primeiro mandato eu tinha 23 anos, na minha posse. E de lá para cá eu vejo muito pouco a participação da juventude. Que maravilha esse rapaz vir aqui para falar isso. A juventude realmente não participa e deve participar, tomar conta. Porque eu já estou com 63 anos de idade, no meu 8º mandato, e vejo hoje uma Câmara mais jovem, graças a Deus, uma Câmara bem mais jovem, mas não vejo no pleito eleitoral aqueles jovens que, igual esse que veio aqui à frente, falou tão bem, para se apresentarem como representantes na Câmara, né? No Legislativo, ou na Câmara Federal, ou no Senado, onde for, mas falta, além do incentivo à mulher, existe também o incentivo ao jovem. E quem se incentiva é a gente mesmo. É a gente que tem que acreditar na gente. A gente só sabe se vai ser eleito sem candidatar. Sem candidatura não tem eleição.
Né? Então, parabéns ao jovem que fez a pergunta e vamos fazer aí uma juventude forte para retratar. Eu já estou vendo alguns jovens aqui, viu, doutor? Ó, Que bom, que bom. bacana. Vamos. Vou me despedir. Muito obrigado. Ô, Raimundo, deixa só eu fazer um convite para ele. Vem aqui. Nós agora vamos ouvir o vice-prefeito de Araçuaí, Porque tá próximo. porque é próximo a Vida lá, minha família toda de Vida lá. Eu tenho um prazer estar aqui hoje, num momento marcante para o município, mas foi muito esclarecedora a palestra do senhor. Eu só tenho a agradecer, eu e a turma que vem de Araçuaí, mas eu quero fazer um convite para o senhor. Se for possível, para a gente fazer o mesmo procedimento em Araçuaí, porque interessante, complementando aqui o que o Raimundo falou, a participação do jovem. O jovem a gente quer orientar ele cada vez mais e estimular que eles entrem para a política. Não só os jovens, como pessoas sérias e honestas na política, isso é importante. Eu gostaria de fazer um convite para o senhor, para que esteja presente em Araçuaí, para a gente fazer essa mesma palestra e esclarecer para as pessoas. Eu achei muito esclarecedor e muito importante essas colocações aqui do senhor. Viu? Tá feito. Muito obrigado. O senhor conhece Araçuaí, não? Nunca tive o prazer de ir, viu? Nunca tive a oportunidade, mas vamos pensar assim, vamos tentar a gente ajustar isso. É a nossa comarca. Mas está feito o convite e eu vou, se possível, pegar o telefone aqui do seu contato do senhor com o Raimundo e Sim. o mais breve possível, preferia que o senhor fizesse essa palestra lá para o senhor também. E vamos combinar sim, viu? Muito obrigado pelo interesse aí. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Ô, doutor, eu vou ter que fazer um gesto aqui, falando para o senhor, porque agora que chegou a fotógrafa, né, do MP, a fotógrafa, a jornalista que nos acompanhou, que acompanhou e foi para Paris ontem, conheceu. Pena que não esteve aqui para conhecer a nossa matriz, o nosso povo maravilhoso. Agora está acontecendo uma feira da mulher empreendedora maravilhosa, todos os produtos feitos aqui na cidade. Mas valeu a pena sairmos da praça e vir aqui para ouvir e sentir o coração dessa simpatia. Obrigado. Muito obrigado. Se não tiver mais perguntas, ninguém quiser nenhum esclarecimento, eu deixo aí para o pessoal de apoio aí do evento a possibilidade, né, de mais alguma coisa ou de encerrar. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que está todo mundo muito feliz e satisfeito com as explicações, porque foi muito bacana, foi explícito, foi pedagógico. Era isso que precisava ouvir. A lei ainda está para mudar algumas coisas, né? Ainda está em análise. Algumas pessoas já estão por dentro. De agora em diante, outras vão ficar, porque nós vamos ser divulgadores, né, dessa palestra maravilhosa, essa aula. Araçuaí já convidou, que também tem um trabalho maravilhoso. Araçuaí é uma cidade que tem uma política avançada. É a nossa comarca, está a 140 quilômetros de Paraíso. Olha, para ver, para a gente atender a justiça, 280 quilômetros a gente tem que viajar, numa estrada que já não é mais estrada. Mas agora o lítio chegou lá, e chegou aqui também. Está chegando o vale inteiro. Vamos ver se esse lixo vem para abrir a mente dos jovens, abrir a mente das mulheres, abrir a mente de nós do Vale do Jequitinhonha, porque nós somos o vale, nós valemos mais pelo que somos, menos pelo que temos. Valendo assim e assim sendo, sempre valeremos. Em nós, o ter perdeu o verbo, o ser tem mais valor, é mais verbal, é o valor que temos. Valendo assim e assim sendo, sempre valeremos. Gonzaga, meu Deus. Muito bem, muito bem. Para o Ministério Público é muito importante, né, essa ida ao município, essa informação que o presidente me passa, né, que eu não sabia, dessa distância entre Paraíso e a sede da comarca, a sede da zona eleitoral, é uma distância significativa, né, 140 quilômetros, 280 quilômetros de volta.
Não é brincadeira, não é qualquer um que pode, não é qualquer dia, qualquer momento. Gasta-se aí um dia, né, para ir lá resolver um problema que às vezes resolve em 10 minutos, mas o tempo de viagem para lá, o tempo de viagem para cá, acaba consumindo o dia inteiro da pessoa. E então eu fico muito feliz de ver a equipe da Sinos, né, do nosso Ministério Público, ter tido a sensibilidade de ir até Vale do Paraíso, levar esses serviços, levar essas informações e de ter me convidado para participar virtualmente com vocês, né, de ter me dado a oportunidade de ir, de estar com vocês, né, virtualmente, mas eu estou com vocês aí nesse momento, né, levando essas informações e evitando que vocês tenham que deslocar a uma distância muito grande, às vezes, para buscar essa mesma informação. Então, para nós, o Ministério Público é um privilégio, eu entendo dessa forma, para nós é um privilégio ter a oportunidade de ir até vocês, conviver, saber das suas aflições, saber das suas necessidades e poder contribuir com alguma coisa. É uma alegria para nós, eu fico muito gratificado por isso. E quero ter a oportunidade de ir aí, cidade pequena, toda cidade pequena tem comida boa. Isso é uma coisa que eu já aprendi nas minhas andanças. Eu quero ter a oportunidade de ir aí pessoalmente, sentar num botequinho desse aí, comer uma carninha gostosa. Tenho certeza que linguiça, cachaça da boa, linguiça, doce de leite, povo bom. Muito bem. Tem um jovem querendo fazer uma pergunta para o senhor. Fique à vontade. Se apresente, meu jovem. Boa tarde, meu nome é Olímpio Júnior e quando a gente fala de jovem na política, essa vontade que eu sinto e que eu tenho essa percepção é que vem de uma inquietação, né? Vem de um desejo de mudança. Eu queria saber do senhor em que ponto a escolha partidária pode ajudar ou pode atrapalhar enquanto o jovem eleito no anseio por mudança, né? Ele ali no pleito eleitoral, sendo eleito, o quanto a escolha partidária pode ajudar ou pode atrapalhar nas suas ideias. Eu não entendi o seu nome. Olímpio Júnior. Olímpio, você fala em escolha de partido e me dá a oportunidade de dar uma dica que eu acho que é importante para vocês. Quem ainda não é filiado a um partido político deve procurar conversar com os dirigentes dos diversos partidos que tem aí na cidade para saber quais são as diretrizes partidárias, quais são as ideologias de cada um deles, quais são os programas, para ver com que partido você se identifica. Porque o que é importante é isso, é você se criar um partido com o qual você se identifica, né? Um partido é mais para o campo ideológico social, o outro é mais para o campo ideológico, né? O outro é de centro, o outro... Então, é você procurar os dirigentes e dizer, olha, quais são os valores que o seu partido prega? Quais são os valores que o seu partido acha importantes? Aí o dirigente vai dizer, olha, aqui a gente valoriza o meio ambiente, a gente valoriza isso, valoriza aquilo, valoriza aquilo outro e tal. Muito bem, tá bom. Vai para um outro dirigente, conversa com vários partidos para ver quais são as ideias que se aproximam da sua. Para que você se filie a um partido que tenha a ver com as suas ideias, com as suas propostas, com a sua forma de encarar a vida. Para que depois você não caia naquele problema, porque tem gente que se filia a partidos políticos porque eu vou filiar ao partido X porque eu tenho um amigo que é filiado àquele partido. Aí vai para aquele partido por causa do amigo. Chega lá, o partido começa a tomar algumas decisões que não tem nada a ver com o que você pensa. Aí você fala assim, poxa, ou eu vou caminhar junto com esse partido e ficar contrariado, ou eu vou ficar sempre votando
votando contra, e a coisa não sai do lugar. Então é importante isso, é importante conversar antes com os dirigentes para ver qual partido que você vai se filiar, aquele que coincide com as suas ideias. Aquele que você fala assim, não, eu vou entrar nesse partido aqui, porque aqui a turma, né? Eu costumo brincar assim, viu? É só em tom de brincadeira, viu? Mas assim, a gente quando escolhe uma religião, né? Quando escolhe a religião, eu vou ser católico, eu vou ser evangélico, eu vou ser isso, aquilo. Você escolhe porque o discurso daquela igreja te agrada mais do que do outro. Partido tem que ser a mesma coisa. Partido é uma espécie de religião mesmo, né? As ideias coincidem, essas ideias, elas correspondem às minhas. Então faz isso, né? Se você ainda não é filiado a um partido político, procura saber os partidos que tem na cidade, né? Os partidos que têm diretórios na cidade, conversa para ver qual é aquilo que se identifica. Às vezes até você já pode até conversar assim, em torno de alguns temas. Conversa com o pessoal do partido e fala, olha, tal assunto assim, o que você acha? O que o partido acha de tal assunto? Aí a pessoa vai te dizer, aí você vai avaliando e ver qual aquele que é melhor para você. Porque não tem partido bom e não tem partido ruim. Tem partido que se identifica ou não se identifica com as suas ideias. Em princípio, todos os partidos são bons. Todos os partidos têm as suas bandeiras, as suas ideologias, que são legítimas, né? E aí você se filia àquele que você achar que tem mais a ver com você. Olha, vamos agradecer, não tem perguntas, e vamos agora receber o nosso governador, o nosso deputado majoritário fazendo aniversário. Vamos cantar uns parabéns para ele na praça e agradecer ao senhor por essa maestria. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado, presidente, pelas palavras carinhosas e gentis. Obrigado à equipe da Simples também. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Hilari.